Voltamos então a falar sobre rotas do Laravel, tá certo? Vou mostrar aqui um conceito interessante relacionado a rotas, que é a passagem de parâmetros, tá certo? Para uma função. Não confunda essa passagem de parâmetro como se fosse dados em get, certo? É outra coisa. O que você tem que imaginar como essa passagem de parâmetro dentro de uma rota? Ela é uma rota dinâmica na qual você especifica que junto com a rota você vai passar um dado, e esse dado tem que ser analisado, tem que ser passado para dentro da nossa função. Ele não chega a ser um request por meio de get, tá certo? Ele é apenas um segmento da URI. Então, você imagina só o seguinte: geralmente a gente, quando faz um cadastro num site qualquer, para proteger os get, ou seja, as entradas de dados do servidor, geralmente a gente recebe uma URL assim, mais ou menos: www.site.com.br/ativação aí tem valores bem aleatórios. Bom, o que isso aqui significa pra gente, tá certo? Qual o significado disso no momento que a gente faz esses cadastros em um site como New List ou etc? Muito simples. Dentro dessa URL, pessoal, ele não está especificando para mim, por exemplo, dizendo que isso aqui é um token. Porque por questão de vulnerabilidade mesmo. Eu vou dizer eu vou explicar para os outros o que é esse meu dado. Olha só, esse meu dado aqui é um token. Só quem tem que saber disso é eu. E se fosse um e-mail, então se fosse qualquer outro dado, então você protege ele fazendo o quê? Fazendo com que esse parâmetro faça parte, tá certo, do elemento de rota. Ou seja, ele é uma segmentação da URI. Então nesse caso aqui eu estou especificando o seguinte, ó: quando você acessar esse endereço, a ativação nada mais é do que uma rota. E esse valor aqui que você possui, que você está definido aqui, né? Pegar ele aqui, ó. Ele nada mais é do que um parâmetro. É só um parâmetro, tá certo? Então nós temos a nossa rota e nós temos o nosso parâmetro. Ou seja, no momento que você acessar essa rota, ela está esperando, olha, junto com a rota vai vir um parâmetro, e esse parâmetro eu vou fazer alguma coisa com ele, e ele vai ter que ser passado para dentro da função, tá certo? E como é que a gente então faz isso com a aplicação Laravel? Muito simples. A gente define aqui uma rota, eu vou definir como um método get mesmo, tá certo? Um get. E eu vou usar mais ou menos esse mesmo conceito aí, ativação, tá certo? Vamos supor que eu estou ativando aqui uma conta de um usuário. E eu vou então passar isso aqui para a Home Controller. E eu vou chamar aqui, ó, um método. Eu vou criar um método em Home Controller chamado ativação. Detalhe, o nome do método não precisa bater com o nome da rota, tá certo? É porque eu botei aí mesmo só para vocês mesmo. E eu vou passar então para a ativação o seguinte: ele vai receber um parâmetro. O que é esse parâmetro? É isso aqui, ó. É o que eu vou passar junto com minha rota. Então, obrigatoriamente, para eu chamar a ativação, eu tenho que chamar junto da rota ativação, eu tenho que passar um parâmetro qualquer, e ele vai então fazer parte da nossa URI. Então eu vou dizer, ó, quando chegar dentro da nossa aplicação um nome com a rota ativação, obrigatoriamente eu tenho que ter um parâmetro, e quando isso acontecer você vai chamar o método ativação de Home Controller. Então vamos ver aqui, ó, return, você passou o valor, só isso aqui, ó, que ele vai fazer, tá certo? É uma concatenação simples, ou seja, quando você acessar essa URL, ativação barra alguma coisa, ele vai mostrar, ó, você passou esse valor aqui para a gente, tá certo? Então vamos lá, esse aqui já está funcionando. Vou chamar lá ativação, ó, só ativação, ó, deu um erro. Por quê? Porque é o seguinte: a ativação ela tem como obrigação passagem de um parâmetro junto com ela. Ela não pode estar vindo sozinha. Ela só é uma parte do componente da URL.
Então eu tenho que passar um parâmetro qualquer. Esse parâmetro, gente, pode ser qualquer coisa, ó. Certo? Ó. Aí sim, ele passou o que pra gente, ó? Ele passou qualquer coisa que a gente, ou seja, qualquer valor que venha ali, que faça parte da URI, tá certo? Vai ser passado para a nossa aplicação. E um segundo caso, e se por um acaso eu não possuir esse parâmetro? Bom, se você não possui o parâmetro, você pode usar esse artifício aqui. Eu vou usar a ativação 2, tá certo? Ó. Parâmetro não obrigatório, certo? Esse aqui é o nosso parâmetro obrigatório. Ou seja, olha só como é simples. Como é que eu faço para esse nosso parâmetro não ser obrigatório? É só colocar uma interrogaçãozinha no finalzinho do nome da qual vai estar recebendo. Então vou chamar aqui ativação 2, ou seja, eu vou criar um novo método chamado ativação 2. Então, quando eu chamar ativação 2, eu posso passar um parâmetro ou posso não passar um parâmetro. Então vou aqui, vou então chamar e criar, né, essa nova ativação. E eu vou ter aqui nosso parâmetro. Por padrão ele é nulo, né? Pois eu tenho que prevenir que se não vier nada, pessoal, e você chamar a função PHP e ela tiver definida um parâmetro, e se ali tá, se eu tirar, né, que nem deixar desse daqui, o parâmetro é obrigatório. Ou seja, vai dar um erro na função e a sua aplicação vai quebrar. Agora, se você está definindo que aquele parâmetro pode ou não ser obrigatório, então você está definindo, olha, se não vier nada, então é nulo. Tá certo? É o meu caso aqui. Então eu faço apenas uma simples comparação com um bloco de if else, tá certo? Ó. Se is null, ou seja, essa função, pessoal, ela retorna um booleano, verdadeiro ou falso, se caso um determinado item está nulo. Então verifica quem? O parâmetro, ou seja, essa função aqui vai me retornar verdadeira, tá certo? Is null vai ser verdadeiro quando o parâmetro for nulo. E que momento isso é nulo? Ou seja, quando você não passar nenhum parâmetro para dentro da aplicação. Se não, aí vai fazer outra coisa. Então vamos lá. Se você não passar nada, eu vou dizer, ó, você não informou nada. Se não, eu vou retornar aquele mesmo valor ali de cima, ó. Somente isso, ó, você passou o valor parâmetro, pronto. Simples, fechou. Vamos lá aqui na nossa ativação, ó. Na ativação 2, né? Olha só, modifiquei bem aqui, tá certo? Ativação 2, aí vou dar um enter, ó. Ou seja, você passou aquele parâmetro. E se eu não quiser passar nada, ó, você não informou nada. Então essa é uma das formas que a gente possui, tá certo? De passar parâmetros para dentro de uma aplicação com Laravel, por meio da sua URL. Quantos parâmetros a gente pode passar? Bom, aí é com vocês, tá certo? Vocês podem fazer diversos parâmetros. Como assim? Simples. Vou fazer aqui a ativação 3, ó. Eu posso pegar, passar o parâmetro 1 barra parâmetro 2 barra parâmetro 3 e por aí vai, tá certo? Essa pode ser uma das formas que a gente tem também para passar diversos parâmetros. Ou então, por exemplo, eu poderia chamar aqui o seguinte, ó, eu quero os comentários da publicação da PubID, né, que é o ID da publicação tal, e que seja dos usuários, por exemplo, seja os comentários aprovados. Pronto. Aqui, a partir dessa forma que eu estou fazendo a pesquisa, vai chegar mais ou menos assim, esse nosso parâmetro, né? www.site.com.br/comentários/1/aprovados. Por exemplo, isso daqui, do jeito que eu especifiquei, está dizendo o seguinte, olha, quando você acessar lá no site essa URL, né, no caso essa rota, você vai estar pesquisando os comentários, tá certo? Você vai pesquisar os comentários da publicação. Que publicação é essa? Ó, da publicação 1. Ou seja, o ID da publicação é 1. E você vai ver quais foram, dessa publicação 1, quais foram os comentários que estão aprovados.
Você já deve ter visto isso aí, principalmente no Facebook. Você vai lá e olha lá, Facebook, permanente link, aí barra, tem um número de nome, barra, o nome do usuário, barra, comentes. Nada mais é dali, pessoal, do que o padrão, a padronização que a gente possui, tá certo? Que a gente dá nas aplicações web para roteamento, certo? E futuramente, eu ainda não vou mostrar aqui agora, algumas funções especiais que a gente tem, que é no caso do name, tá certo? Só que esse name aí, pessoal, a gente só vai conhecer mesmo e só vai valer a pena a gente conhecer no momento que a gente começar a trabalhar já com as âncoras, que a gente vai trabalhar com parâmetro com o nosso helper URL. Enquanto a gente não vê isso, então não precisa ver esse name, tá certo? Então basicamente é isso. Bom, qual a diferença agora, pessoal? Eu vou só apagar aqui, né, do que eu fiz e esse aqui de baixo. E vou mostrar aqui por último a diferença básica, né, que a gente tem para passagem de parâmetros, tá certo? Junto da rota, na rota dinâmica, ou a passagem de dados por meio de um verbo get, certo? Então eu vou passar aqui, por exemplo, a ativação, certo? Essa aqui é a ativação 3. Eu vou chamar ali um método que vai estar dentro do Home Controller. Vou chamar essa aqui de ativação 3 também. E vou fazer o seguinte, eu vou ter um parâmetro que será opcional, e eu vou passar para dentro dessa função, ela vai receber nome, tá certo? E uma idade, somente isso. Vamos supor que eu fiz lá um formulário e eu vou passar ano, idade e o nome de uma pessoa, somente isso. O parâmetro é opcional, tá certo? Então eu vou vir aqui na ativação 3 e vou criar o nosso método. Aliás, né, eu vou só copiar aqui e colar e colocar aqui o 3, porque como ele é um parâmetro nulo também, ou seja, opcional, eu já tenho algo já feito, delimitado, tá certo? Então beleza, vou fazer aqui o seguinte, como eu vou poder passar get, eu vou ter que passar o objeto, eu vou ter que injetar a dependência do objeto request, tá certo? E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou chamar esse help aqui, chamado de DD. Esse DD, pessoal, ele é uma função, ele é nativo do Laravel. Ele é uma função que vai debugar a nossa aplicação. E eu vou simplesmente só passar aqui para ele o parâmetro e o nosso request all. É só isso que eu vou mostrar aqui para vocês por enquanto, e eu vou explicar o porquê que eu fiz isso, certo? Vou então chamar aqui o Laravel 3, ativação 3, ó. Pronto. Deu nulo e nós temos um array vazio. Vamos ver aqui o seguinte, o que foi que eu tinha comentado, que eu vou passar um parâmetro qualquer. Vou chamar aqui de meu parâmetro. Olha só, ele recebeu meu parâmetro. Mas olha, tem aqui dados, ó, vazios, que estão vazios, né? É um array vazio. E além do parâmetro eu vou passar nome. Claro, né? Isso aqui tinha que vir por meio de um formulário, mas eu estou só adiantando aqui minha parte. 28, ó. Olha só. Essa é a diferença básica da rota com parâmetro. O parâmetro faz parte da rota. Não é um argumento. O argumento são esses aqui, ó. Nome e idade. Tá certo, ó? Então, isso daqui é responsabilidade do verbo get, certo? Isso aqui, perdão, isso daqui é responsabilidade do Laravel, da rota, montagem da rota. Tá certo, ó? Eu posso remover ela aqui, ó. Simplesmente deu nulo, porque eu disse que esse parâmetro é opcional, tá certo? Assim como eu posso vir aqui idade, ó, só passar só o nome. Posso passar, além dele, idade, eu posso passar o meu CPF, por exemplo. Claro que não é esse, tá bom? E pronto. Deixa a imaginação fluir. Se tiver alguma dúvida,
sobre essa questão de parâmetro de rota e método HTTP, tá certo? Bota aí no comentário ou então entre em contato comigo, tá certo? Aí a gente tenta resolver aí, eu tento explicar um pouquinho melhor se for o caso, tá bom? Mas tenta implementar algo assim, já vai começando aí, fazer aí, imaginar as coisas do jeito que você faria e arquitetaria sua aplicação, tá bom? A próxima videoaula vai ser sobre o Artisan. Vou falar sobre o Artisan já na criação do controller, porque a gente tem que abandonar aquele controller Homer e vamos então criar os nossos próprios controllers, tá bom? Então valeu, até a próxima.